Olá, estudantes, retornando para mais uma aula. E como prometido, hoje eu estarei falando sobre oscilador harmônico simples e movimento circular uniforme, tá bem? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente trazer aquilo que eu já havia dito, que qualquer movimento periódico, sob determinadas circunstâncias, ele pode ser caracterizado como um movimento harmônico simples. E o movimento circular uniforme, por ser um movimento periódico, ele pode ser representado como um movimento harmônico simples, tá bem? Então, é isso que nós iremos fazer hoje e uma boa aula a todos. Bem, então para explicar, como eu posso caracterizar o movimento circular uniforme como um movimento harmônico simples, a primeira coisa que eu tenho que fazer é considerar um exemplo. Então aqui o que eu estou fazendo? Estou considerando a posição P da minha partícula, ela está a uma distância r, obviamente que se o movimento é circular uniforme, velocidade angular constante, também a velocidade tangencial é constante, e dessa forma aqui, em t igual a zero, o meu θ de zero, que é o ângulo, θ de zero, ele vai ser delta, ok? Ou seja, eu posso considerar que o meu movimento, ele começa em qualquer ponto aqui da minha circunferência, e eu estou considerando aqui que ele está começando com o ângulo delta. Se esse ângulo fosse delta, se esse ângulo delta fosse zero, significaria que ele começaria aqui de x igual a A, tá bem? Mas ele não começa nesse ponto, ele começa no ponto delta. Porque quando eu dou essa característica aqui, eu posso tratar o movimento de uma forma geral. Eu posso considerar delta qualquer valor, tá bom? E aí ele vai caber em qualquer circunstância. Então aqui eu tenho uma posição θ por um valor de t maior que zero. Então θ de t, ele vai ser o quê? O meu θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Então isso aqui vai ser ômega-t mais delta, justamente porque o meu movimento ele é circular uniforme, ou seja, o meu ângulo ele aumenta uniformemente, e a relação para aumento do meu ângulo é a velocidade angular vezes o tempo mais o ângulo inicial, ok? Outra informação importante, o módulo do meu vetor R, ele é a amplitude. Eu vou chamar o módulo de R de A. Poderia chamar de qualquer coisa, mas eu vou chamar de A justamente porque eu preciso de uma associação direta para o meu oscilador harmônico simples. Então, vamos definir o que vai ser a minha posição x aqui, ó. Então, x, definindo o que é x, tá? Então, x, ele vai ser o módulo de R, que é o A, cosseno de θ. E θ, ele é ômega-t mais delta. Ok? Dessa forma aqui, o meu y, ele pode ser escrito como a projeção oposta ao meu ângulo θ. O meu x ele corresponde à projeção adjacente e o meu y corresponde à projeção oposta. Então a minha projeção oposta ela é a seno de ômega-t mais delta. Ok? Então dessa forma aqui eu posso escrever o meu vetor posição. E o meu vetor posição ele é R. Então o meu vetor posição ele é
x na direção y mais y na direção j. Ou a cosseno de ômega t mais delta i mais a seno de ômega t mais delta j. Então percebam que o meu movimento circular uniforme ele é composto por dois movimentos harmônicos simples. Obviamente que esses movimentos aí eles têm defasagem de 90 graus. Tá bem? E eu já vou explicar isso para vocês. Então o que eu tenho aqui, ó? O meu vetor, a minha projeção x do movimento circular uniforme é um movimento harmônico simples. É só olhar para a equação aqui, ó. X é a cosseno de ômega t mais delta. E se nós lembrarmos, esta equação de movimento ela corresponde à equação do movimento do oscilador harmônico simples. Então, quando nós combinamos esses dois movimentos harmônicos simples em o meu vetor posição R, eu tenho um movimento circular uniforme. Mas eu posso abordar o movimento circular uniforme olhando apenas para a direção x como um movimento harmônico simples. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Supondo que eu tenho a minha partícula que descreve um movimento circular uniforme e eu jogue e eu incida sobre essa partícula um feixe de luz que projete a sombra desse objeto aqui da minha partícula no eixo x. O que nós iremos observar aqui do movimento da sombra da minha partícula é um movimento harmônico simples, ou seja, velocidade máxima nesse ponto, velocidade nula nesse ponto e velocidade nula nesse ponto, ok? Então, o movimento circular uniforme ele pode ser abordado como um movimento harmônico simples. Então, vamos olhar para apenas para a direção x, tá? E aí tratar do movimento harmônico simples apenas na direção x. Então, a minha velocidade Vx, ela vai ser o quê? A derivada de Vx nada mais é que dx dt, e ela pode ser escrita como sendo menos ômega a seno de ômega t mais delta, ok? Então, novamente, nós temos esta relação, tá? E a aceleração ela pode ser escrita como sendo o meu AX, ele é menos ômega ao quadrado A cosseno de ômega t mais delta. Então vamos verificar a aceleração e a velocidade. O que significa essa aceleração, essa velocidade e essa aceleração no gráfico? Para isso, nós precisamos considerar o módulo da aceleração e o módulo da velocidade no movimento circular uniforme. Então, o módulo da velocidade e o módulo da aceleração no movimento circular uniforme, velocidade é velocidade angular vezes o raio, tá bem? E a aceleração é velocidade angular ao quadrado vezes o raio, e no caso aqui o meu raio é igual a A. Então vamos observar o que acontece aqui para com a velocidade no ângulo θ de t. Então para isso eu vou para o gráfico do lado ali, tá bem? Bem, então nós sabemos que a velocidade ela é tangencial à trajetória, ok?
Então, o meu objetivo agora aqui é projetar esse vetor velocidade aqui na direção x, tá bem? Então, o que eu vou pegar aqui é o meu Vx, ó. Então, o meu Vx aqui eu sei que é menos A menos ômega A seno de ômega t mais delta. Então, ó, para o movimento circular uniforme, eu sei que a velocidade, o módulo dela é ômega vezes A. Então, se eu pegar o módulo disso aqui e multiplicar pelo cosseno do ângulo que a velocidade faz com o eixo x positivo, eu consigo escrever a projeção da velocidade em x. E é isso que nós iremos fazer, tá? Então, percebam aqui, ó. Esse vetor aqui, ele é tangente à circunferência nesse ponto P aqui. Portanto, o ângulo que ele forma aqui é 90 graus com a direção de R, tá bem? Então, ó, nós sabemos que R está para x positivo com o ângulo θ e que V ele está para R com o ângulo de 90. Então, se eu pegar o módulo da velocidade e multiplicar pelo cosseno de θ mais π sobre 2, eu vou ter a projeção da velocidade no eixo x, ok? Então, eu posso escrever que Vx ele é igual ao módulo da velocidade, que é ômega vezes A, vezes o cosseno de ômega t mais delta mais π sobre 2. Ok? Então, esse ângulo aqui é θ, ou seja, é o ângulo que R faz com a direção x, porém, V ele faz um ângulo de 90 com relação a R. Então, significa que V faz um ângulo com relação a x positivo de θ mais π sobre 2. Se você utilizar o cosseno de A mais B, vamos verificar isso aqui e fazer isso de uma forma detalhada para que nós consigamos demonstrar que a velocidade ela corresponde a este valor aqui. Ok? Então, eu vou apagar meia lousa aqui para eu aproveitar esse valor aqui. Então, eu chamarei A de cosseno de ômega t mais delta e B de π sobre 2. Então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de... Desculpa, deixa eu só colocar o módulo, né? O módulo ômega A, que multiplica cosseno de ômega t mais delta vezes cosseno de π sobre 2 menos seno de ômega t mais delta vezes o seno de π sobre 2. Então, percebam aqui que cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1, de modo que Vx ele é igual a menos ômega A seno de ômega t mais delta, que é o próprio Vx que eu obtive derivando. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar a projeção da velocidade no movimento circular uniforme e projetá-la no eixo x, eu terei a equação da velocidade para o movimento harmônico simples. Então, essa é a projeção da velocidade no eixo x. Eu poderia também projetar no eixo y também, não tem problema algum, ok? Então, agora o meu objetivo é verificar a aceleração. Então, usando a mesma abordagem de identificar o ângulo que o meu vetor A ele faz com a direção x positiva, nós primeiro sabemos o quê? Que o meu vetor R ele faz um ângulo de θ com relação a x positivo. Só que se você for verificar aqui, o meu vetor A ele tem um ângulo de 180 graus com relação a R. Ó. Então percebam aqui, ó, se aqui é 0 graus com relação a R, aqui é 90 graus com relação a R, e aqui, ó, 180 graus com relação a R. Então, eu posso escrever a minha aceleração, A de x, como sendo o módulo, ômega ao quadrado vezes A,
vezes o cosseno do ângulo que esse vetor faz com a direção x positivo, que é cosseno de ômega t mais delta, que é o θ, mais π. Ok? Então, se eu pegar o meu A, o módulo do meu A, e calcular o cosseno desse ângulo aqui, eu vou ter essa projeção aqui, que é o meu AX. Ou seja, a projeção da aceleração centrípeta no eixo X. Vamos verificar se isso é verdadeiro? Então, o meu AX, ele é o quê? Então, o meu AX ele é ômega ao quadrado vezes A, e aqui eu vou aplicar a propriedade trigonométrica de cosseno de A mais B. Então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de ômega t mais delta, cosseno π, menos seno de ômega t mais delta, seno π. Então, como nós sabemos aqui, ó, o seno de π é 0 e o cosseno de π, menos 1. Então, a minha aceleração AX, ela vai ser menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais delta. Então, voltando, dessa forma aqui, ó, a minha projeção da aceleração x em análise vetorial, ela corresponde à minha aceleração obtida através da derivada. Então, nós, dessa forma, concluímos que o movimento circular uniforme, ele pode ser projetado como dois movimentos harmônicos simples, um no eixo x e um no eixo y. E existe uma defasagem entre os movimentos harmônicos simples em x e em y de π sobre 2. E eu gostaria que vocês verificassem isso. Pegar o movimento harmônico em x e escrever ele como um movimento em y. Para isso, você tentar encontrar qual que é a defasagem que corresponde a esses dois movimentos, tá bem? Então, pessoal, a aula de hoje é essa, tá? Então, na aula que vem, nós iremos falar de oscilador harmônico bidimensional, tá bem? E que é a composição de dois movimentos harmônicos simples. Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.